Capítulo 8. A literatura influenciada pelos livros apócrifos. 8.1. Obras literárias que fazem referência aos escritos apócrifos. A influência dos livros apócrifos na literatura é um fenômeno fascinante que se estende por séculos, inspirando autores a explorar narrativas alternativas e perspectivas teológicas não convencionais. O uso de elementos apócrifos em obras literárias oferece uma oportunidade única para os escritores expandirem as fronteiras da ficção e da reflexão espiritual, desafiando as normas estabelecidas e convidando os leitores a questionarem suas próprias crenças. Autores como Jorge Luiz Borges, em sua obra O Livro de Areia, incorporam temas e motivos encontrados nos textos apócrifos para criar mundos fictícios repletos de mistério e ambiguidade. Em O Livro de Areia, Borges explora a ideia de um livro infinito, evocando a natureza inesgotável e enigmática de muitos textos apócrifos. A presença desses elementos não canônicos adiciona camadas de complexidade às narrativas, levando os leitores a explorarem conceitos metafísicos e existenciais de maneira inovadora. Além disso, obras como O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, abordam questões teológicas controversas presentes nos evangelhos apócrifos, desafiando as interpretações tradicionais da vida de Jesus. Saramago utiliza esses textos não autorizados pela Igreja para reimaginar a história de Jesus, oferecendo uma visão mais humanizada e crítica de sua vida e missão. Essa abordagem permite ao autor explorar temas como o pecado, a redenção e a natureza divina sob uma nova luz. Outro exemplo notável é a trilogia Fronteiras do Universo, de Philip Pullman, que se baseia em elementos dos livros apócrifos para construir um mundo fantástico onde conceitos religiosos são reimaginados e subvertidos. Pullman utiliza referências apócrifas para questionar a autoridade religiosa e explorar a luta pelo conhecimento e pela liberdade. A presença dessas referências não convencionais enriquece a narrativa ao desafiar as convenções do gênero fantástico e estimular reflexões profundas sobre moralidade e poder. Em suma, as obras literárias que fazem referência aos escritos apócrifos representam uma forma única de explorar questões espirituais e filosóficas através da ficção, ao incorporar elementos não canônicos em suas histórias. Os autores ampliam o escopo da imaginação literária e convidam os leitores a embarcarem em jornadas intelectuais emocionantes rumo ao desconhecido. 8.2. Exploração de temas e personagens presentes nos livros apócrifos na literatura. A exploração de temas e personagens presentes nos livros apócrifos na literatura oferece aos autores uma rica fonte de inspiração para criar narrativas complexas e provocativas. Ao incorporar elementos não canônicos em suas obras, os escritores têm a oportunidade de desafiar as convenções estabelecidas, questionar interpretações tradicionais e explorar novas perspectivas teológicas e filosóficas. Personagens como Lilith, presente em textos apócrifos judaicos, têm sido reimaginados por autores contemporâneos para representar conceitos como rebeldia, liberdade e feminilidade subversiva. Em Lilith, de George MacDonald, por exemplo, Lilith é apresentada como uma figura complexa e ambígua, desafiando as normas sociais e religiosas. Essas figuras lendárias oferecem um terreno fértil para a construção de personagens que desafiam as normas sociais e religiosas, convidando os leitores a refletirem sobre questões de poder, identidade e moralidade. Além disso, temas como a busca pela verdade oculta, o confronto com o desconhecido e a luta contra forças sobrenaturais são frequentemente explorados em obras que se baseiam nos livros apócrifos. Em O Livro de Enoque, por exemplo, a narrativa do patriarca que é levado aos céus para receber conhecimento divino inspira muitos autores a explorar a busca pelo conhecimento proibido e as revelações cósmicas. Esses elementos adicionam uma camada de mistério e intrigas narrativas, levando os leitores a questionarem suas próprias crenças e a considerarem novas possibilidades metafísicas. O uso criativo dos livros apócrifos na literatura também permite aos autores abordarem questões éticas complexas, como o papel do livre-arbítrio, o significado do sacrifício e a natureza da redenção. Em Paraíso Perdido de John Milton, elementos apócrifos como a queda dos anjos são explorados para discutir a liberdade e a rebelião contra a autoridade divina. Ao mergulhar nessas temáticas profundas e muitas vezes controversas, os escritores desafiam os leitores a repensarem suas concepções sobre o bem e o mal, o divino e o humano.
Em suma, a exploração de temas e personagens presentes nos livros apócrifos na literatura enriquece as narrativas ao oferecer novas perspectivas sobre questões fundamentais da existência humana. Ao incorporar esses elementos não convencionais em suas obras, os autores ampliam as fronteiras da ficção e convidam os leitores a embarcarem em jornadas intelectuais emocionantes rumo ao desconhecido. 8.3 Impacto da literatura inspirada nos livros apócrifos na cultura contemporânea. A literatura inspirada nos livros apócrifos tem exercido um impacto significativo na cultura contemporânea, influenciando não apenas a produção literária, mas também outras formas de expressão artística e cultural. A incorporação de elementos não canônicos provenientes dos livros apócrifos tem permitido aos escritores explorar novas perspectivas teológicas, filosóficas e morais, desafiando as convenções estabelecidas e convidando os leitores a refletirem sobre questões profundas. Autores contemporâneos têm utilizado temas e personagens dos livros apócrifos para criar narrativas complexas que abordam questões atemporais como o bem e o mal, a redenção e a natureza divina. Essa abordagem tem levado os leitores a questionarem suas próprias crenças e concepções sobre o mundo, ampliando seus horizontes intelectuais e emocionais. Por exemplo, em O Código da Vinci, de Dan Brown, a exploração de textos apócrifos como o Evangelho de Maria Madalena provoca discussões sobre o papel das mulheres na história cristã e as possíveis omissões do cânon bíblico. Além disso, a presença dos livros apócrifos na literatura contemporânea tem contribuído para uma maior diversidade de vozes e perspectivas no cenário cultural. Ao dar voz a personagens marginalizados ou ignorados pela tradição canônica, os autores têm enriquecido o panorama literário com novas narrativas que desafiam as normas estabelecidas e promovem uma maior inclusão e representatividade. Em A Última Tentação de Cristo, de Nikos Kazantzakis, a humanização de Jesus e a inclusão de elementos apócrifos criam uma narrativa que desafia as interpretações tradicionais e oferece uma perspectiva inclusiva e multifacetada. Por fim, a influência da literatura inspirada nos livros apócrifos se estende além do âmbito literário, permeando outras formas de arte como cinema, música e artes visuais. Filmes como Constantine e Anjos e Demônios exploram temas apócrifos e têm um impacto significativo na cultura popular, provocando reflexões sobre temas universais e estimulando debates sobre questões fundamentais da existência humana. Da mesma forma, bandas como The Rolling Stones e Nick Cave and the Bad Seeds têm explorado temas apócrifos em suas letras, adicionando uma dimensão espiritual e filosófica à música contemporânea. Em resumo, a literatura inspirada nos livros apócrifos continua a exercer uma influência profunda na cultura contemporânea, estimulando reflexões e debates sobre questões essenciais da vida humana e expandindo os horizontes artísticos e intelectuais de nossa sociedade. Se você gostou deste capítulo, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar suas partes favoritas ou teorias, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Obrigada!